E boa tarde. Eu agradeço a presença de todos aqui conosco. Nós partimos para mais uma vez receber conosco com muita alegria a presença do Anderson do Prado Pinduca. Se a Miriam quiser fazer a apresentação, apesar de que eu já considero ele dos nossos, então passo a palavra a Miriam, que o convidou para estar conosco na primeira vez. Gente, não tem mais o que falar, né? Ele já é nosso parceiro mesmo, já está aqui com a gente. Foi um ex-aluno meu na universidade, na faculdade, companheiro. Agora eu sou parceira dele, descobri agora que eu sou parceira dele, além de ter sido professora. E eu tenho ele no meu coração. Bom, vamos lá, querido. E nós nos Falei. nossos. Então, Pinduca está com a palavra. É sempre bom estar com vocês. É sempre muito gostoso estar com vocês. A professora Miriam é uma professora que eu amo. Sempre falo que... Deu certo aí? Eu sempre digo que eu sou muito feliz em ser um pouco de Miriam, porque como profissional, eu tenho certeza que uma fatia grande aqui deve ao exemplo que eu recebi. Então é sempre muito bom, tá? E quando eu falo parceiro, né, escrevo para ela parceira, é porque a parceria é isso, né? Quando a gente está juntos, quando a gente ama, quando a gente está separado fisicamente, mas está em oração, está em pensamento, está em boas energias, né? Isso sempre legal, isso que é a parceria. Diferente, como a Marília colocou, tem algumas pessoas que fazem diferente a parceria, então é que daí não é parceria, é só o rótulo errado. Pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esse assunto é um assunto que eu tenho falado constantemente, que eu estou assim apaixonado por ele, estudando a cada dia, e falar sobre competição. Para quem vem do esporte, né, Sueli? É um negócio legal, né? Porque está no DNA do professor, do esportista. Agora, nós vamos mergulhar um pouquinho mais nisso aí, porque na verdade a competição está no inconsciente coletivo do homem. Então a gente lá no esporte a gente só manifesta de algumas formas, mas a verdade toda pessoa tem lá no seu inconsciente coletivo essa questão da competição, da busca, né? E aí a competição torna-se até um sintoma para a gente. A gente compete em busca de algo que vocês vão entender no decorrer da nossa fala, que às vezes a vitória ela é só um pedacinho que é o menos importante de tudo que a gente vai buscar por trás de uma competição. E eu vou trazer isso um pouco para o ambiente educacional, que eu acho que isso é uma das grandes ferramentas de educação, é a competição. Mas para se fazer valer, precisa fazer uma releitura dessa competição que a gente tem hoje, e é isso que eu estou escrevendo, isso que eu estou estudando nesse momento. Eu vou pedir para compartilhar minha tela. Será que já está liberado aqui, Marília? Sim, sim, já está. Ah, Pode ir. legal. Então eu vou fazer aqui, eu vou para lá, venho para cá, e aí a gente consegue, juntos aqui, tentar entender um pouquinho. Vocês estão enxergando a minha tela? Ainda não entrou, Pinduca. Acho que está Tá carregando no aqui. preto. Agora, entrou. É. Oi? Foi. Assim fica ruim para vocês ou não? Não, Não? Então vamos não. lá. Se você quiser, tudo Porque bem. acho que assim, acho que Acho que ficou tá bem para melhor todo para... mundo, né? Todo mundo tá. Dá um grito aí que eu não enxergo todo mundo agora na minha É, tela, hein? Se alguém quiser fazer qualquer pergunta durante a fala, é só liberar o áudio aí, manda bala e a gente toca. Bom, então nós vamos falar dessa competição no século XXI, né? Então, eu tenho estudado bastante essa relação da psicanálise no século XXI, nessa pós-graduação que eu estou cursando lá na FAAP, com o Jorge Forbes, que é o professor que está dando continuidade na psicanálise lacaniana. Então, ele está dando continuidade no que ele chama de Terra 2, onde a gente sai de uma condição ética mesmo, social, de vertical, né, do pai orientador, para uma condição horizontal,
Então, quem senta na cabeceira da mesa agora nem sempre é o pai. Às vezes é o filho, às vezes é a esposa, às vezes é um convidado. Então, a competição que eu vou abordar nessa fala é um pouquinho disso. Como esse grupo é bom, eu já vou fazer uma provocação para vocês. Bom, nós vamos falar sobre a competição no olhar da psicanálise, como entender de onde vêm os nossos desejos de competir e como aproveitar isso para educar uma sociedade. E aí eu já vou fazer essa provocação e volto à tela com vocês. A vitória é solitária, a derrota é solidária. Eu queria ouvir um pouquinho, se fez algum sentido para vocês essa fala. Porque nós vamos aqui hoje... Quem tem raiz na competição hoje vai ver uma visão assim, bem diferente do que é competir. Sueli, faz sentido para você essa questão da vitória ser solitária e a derrota solidária? Anderson, faz todo sentido. O solitária quer dizer, no final, a gente compete contra a gente mesmo, contra os nossos próprios limites, né? Para superar os nossos próprios limites. A derrota é solidária, porque quando, por exemplo, numa situação de equipe, a gente também compartilha esse sentimento de ter dado o melhor como grupo. Eu não sou uma pessoa muito boa para falar de competição, viu, Anderson? Uma das razões pelas quais eu deixei de ser técnica esportiva foi porque eu fiquei atônita com o comportamento dos técnicos adversários, que eles incitavam as meninas do time deles a ter certo tipo de comportamento com o qual eu não concordava, não era aquilo que eu queria. Aí chegou num certo ponto que eu falei, vamos parar, porque o meu objetivo não é ser o melhor, o meu objetivo é dar o melhor, proporcionar o melhor aos atletas. Então, eu vou parar por aqui, mas obrigada por essa parte. Eu queria falar isso mesmo. Legal, bacana. Nós vamos aprofundar um pouco nesse assunto daqui a pouquinho. Mas alguém gostaria de falar sobre essa questão da vitória ser solitária? Ó, fica para vocês pensando. Esse assunto vai voltar quase lá no final. Eu vou dar continuidade que... No primeiro dia que eu vim, eu fiz um aquecimento, lembra? A gente mexeu as mãos, esfregou, foi um movimento corporal. Hoje a gente está fazendo isso com a cabeça. A gente está começando a aquecer aqui com uma provocação psíquica aí. Vamos lá. Vou voltar à nossa tela. Bom, isso aqui a gente deixa para mais tarde, o assunto é bom demais. Necessidades primitivas. Eu vou mostrar a tela e volto à nossa imagem para poder falar, acho que fica mais legal a gente juntinhos aqui. Quando a gente fala de necessidades primitivas, nós temos no inconsciente coletivo uma necessidade que a gente pode pensar no homem das cavernas e pode pensar no homem hoje. Sobrevivência. A gente precisa sobreviver. E nessa sobrevivência, o inconsciente ele busca defender essa sobrevivência. Abaixo dessa sobrevivência, nós teríamos, como se fosse um guarda-chuva, o desejo sexual, porque a gente precisa de uma procriação, a proteção, porque senão a espécie acaba, né? Ela é destruída pelo alheio, e aí a gente precisa pertencer a grupo. A maioria dos animais, até hoje, convivem em grupo. E nós temos a necessidade de competir. Quando a gente precisava buscar comida, quando a gente precisava chegar na frente ou correr mais do que um animal para se defender. Então, a gente, inconscientemente, quando a gente coloca em risco uma dessas necessidades primitivas, a gente dispara um sintoma. A gente dispara uma ação que nem sempre é uma ação que nos preserva enquanto pessoas do objeto, enquanto pessoas desse momento. Porque o inconsciente ele protege lá, mas ele é atemporal, ilógico, amoral. Então, ele não está preocupado se eu vou me dar mal, se eu vou me dar bem. Ele só entende essa relação de preservação das necessidades primitivas. Então, é daí que vem a nossa necessidade de competir.
E a nossa sociedade, o nosso modelo social, ele ajuda, né? Nós vamos falar um pouquinho. Ele é o impulsionador dessa competição. E eu vou passar rapidamente por aqui. Se a gente vem lá no período feudal, lá no início, na burguesia europeia, a busca por lucros, e começa uma movimentação social e a competição nesse momento para garantir a família, lá a gente vive já a competição, que se estende até hoje nesse modelo econômico que nós temos. No período industrial, a gente tem uma intensificação das diferenças nas classes sociais, porque aí sim você coloca o rico, o pobre, quem tem mais chora menos, e vira uma terra de gladiadores. E novamente a gente está competindo para garantir a família, para garantir os cuidados com a família. E aqui, para dar esse salto, eu voltar com vocês. Qual é o modelo de competição que nós vivemos? Então, esse sistema que nós vivemos, ele é um sistema de... Quando eu escrevo gladiador, é que bem isso, né? Desde os princípios da formação feudal, passa a história, chega no industrial, passa a história, chega agora no pós-moderno, não sei se eu posso falar dessa forma, a gente está buscando a competição. E eu até terminei, vou fazer uma live de um livrinho para a semana que vem, que é esse aqui. O que o dinheiro não compra. Então, quando a gente deixa valores éticos, valores morais de lado, o dinheiro compra tudo. O dinheiro compra tudo. E aí, no dia que eu ganhei esse livro, a minha filha, uma das duas, sempre fazem para mim um marcador de livro com um sulfite, um desenho. Elas fizeram esse marcador de livro para mim. E aí eu fiz até uma postagem disso, porque eu falei assim, nossa, olha que coisa interessante. O que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra isso aqui. Isso aqui o dinheiro não compra. Então a competição, quando eu esqueço dos valores morais e éticos, vai para o vinagre, né? Porque aí é como se o dinheiro comprasse tudo. Aí é como se eu matar o meu adversário, tá maravilhoso, porque eu ganhei. Então, essa relação que a gente vive de competição, que está enraizada lá no modelo econômico que a gente vive, é que eu acho que é um grande desafio para a gente romper esse modelo e levar isso para as escolas de formação de esporte. Nós estamos muito ainda arcaicos nessa discussão de usar a competição como uma ferramenta de educação social. Pessoal, está fazendo sentido? Posso continuar aqui? Beleza? Então, vamos lá. Posso uma Claro, observação? Cris, claro. Que eu tenho lido, estudado bastante. Antes, nós competíamos com os tigres dentes de sabre. É bem usado esse exemplo. Porque nós fomos programados para isso. Você falou assim, conscientemente, mas também o design do nosso cérebro é justamente para a gente ter uma sobrevivência, para a gente ter a nossa sobrevivência, nós precisamos lutar, competir. Então, a gente tem aquela reação de ou lutar ou então fugir, senão a gente morre. Só que os tigres dentes de sabre foram substituídos até pela mudança de valores do nosso tempo, e também porque é inerente a gente, foram substituídos pelo nosso chefe, pelo chefe difícil, ou, por exemplo, uma competição esportiva, que, de repente, estamos indo só para vencer e para aniquilar os outros. De qualquer forma, também fisicamente, a gente vê os efeitos disso, né? A produção de adrenalina, cortisol. Então, é uma coisa inerente, é difícil realmente encontrar a justa medida, competição saudável e não competição para você destruir o que está à sua frente, ou então para ficar com medo e ser submisso totalmente ao seu chefe. Nós não temos hoje em dia um meio termo. Está inerente a gente competir, mas a justa medida é difícil.
Sabe, Cris, uma coisa, obrigado pela colaboração, legal você trazer essa fala. Nós estamos na página 2, por isso que fica difícil. A página 1, que é o que nos leva a competir, que a psicanálise vem de uma forma genuína trazer para a gente esse motivo, é isso que eu acho que é o caminho. Você vai entender até o final da minha fala essa relação. Por que que a gente tem dificuldade? Porque a gente está lidando com a página 2, a página 1 ninguém explicou, né? Quando eu me propus, eu estou há 78 semanas fazendo uma live com conteúdo de psicanálise e esporte. E é um conteúdo gratuito, fica no meu canal. E eu estou no 3º grupo de formação de um curso chamado Performance, que é psicanálise e esporte para profissionais da área do esporte. Por quê? Porque eu acho que a faculdade deveria dar para a gente pelo menos uma direção para a gente poder depois seguir o caminho, que é o da página 1, tá? eu vou falar já, porque senão eu vou esquecer. O curso Performance, ele começou semana passada. São 15 semanas, sendo 12 semanas uma ao lado da outra e 3 encontros depois a cada mês. Se alguém desse grupo quiser fazer o curso, eu estou convidando, sem custo nenhum. Só me avisa. A primeira aula vocês vão ter que assistir, que já foi dada semana passada, mas está gravada. E se alguém quiser topar a jornada, acontece às quintas-feiras, das 2 às 5, e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Então, só para não esquecer aqui, desculpa eu falar agora, mas não tinha jeito, senão eu ia passar. Então, olha só, vamos retomar aqui para a gente dar continuidade. Então, a gente está nesse modelo ainda, que eu vou chamar que é dessa página 2, que a gente tem que matar um para sobreviver ou para ganhar a nossa competição. Uma coisa importante para a gente analisar esse cenário todo é essa relação do esporte. Se a gente não divide isso nesse primeiro momento, fica muito difícil da gente entender. Então, quando eu falo esporte performance, ele é aquele esporte do alto rendimento. Ele é o esporte onde as pessoas vivem desse trabalho chamado esporte de alto rendimento, de performance. Ainda assim, o modelo que eu vou trazer para vocês cabe na alta performance. Depois, eu tenho o espaço de competição, que é no esporte participativo, naquele esporte amador. E às vezes a gente compete com quem está do nosso lado para fazer uma caminhada, quem está do nosso lado jogando um vôlei, um câmbio, né? Uma partida de tênis. Mas é recreativo, é participativo. E o esporte educação, que eu vou considerar o esporte educação em 2 ambientes, né? Ele está na escola, de forma primária, vamos colocar assim, de secundária nas escolas de formação, nas escolas de esporte. Então, esse modelo cabe nos 3 ambientes. O que eu trouxe para uma discussão e tenho trabalhado em cima de uma fundamentação, que é o meu sonho, na verdade, né? Se a gente sonhar, o sonho é um negócio tão lindo, né? E aqui eu não estou falando da interpretação dos sonhos freudiana, não, né? E nem de Jung. Aqui a relação é o sonho de querer ver algo diferente, de acreditar que aquilo que você está propondo para o mundo é transformador, vai fazer com que a gente seja seres melhores, num mundo melhor. Então, se nós tirarmos todos os rótulos das modalidades esportivas, seja quais forem, desde o CrossFit, né, que é tombar os pneus nas academias, subir nas cordas, até os mais clássicos, né, vôlei, futebol, handebol e basquete, tire esse rótulo e vamos entender tudo como movimento corporal. Então, quando eu falo em movimento corporal, dentro do esporte, na competição, é para manter o meu corpo, meu espírito, para quem acredita em alma, espírito, luz, energia. Então, é minha parte espiritual, meu corpo e minha mente saudáveis. Eu preciso de movimento corporal. Eu não tenho outro instrumento para viver essa vida. Então, se eu consigo realizar movimento corporal, bingo, bacana. Faço uma caminhada, faço uma hidroginástica, faço um alongamento em casa, ou vou para uma modalidade esportiva. Essa é a relação que antecede a competição, que pode fazer com que os profissionais comecem a se desarmar, Cris,
para poder enxergar um modelo diferente de competição. Se eu não começar entendendo por que eu estou naquela modalidade, eu vou chegar aqui e vou falar, o legal é CrossFit, que a gente tem um pneu que é redondo, mas a gente quer tombar ele na parte quadrada. Então, você fala, meu, peraí, não faz sentido, é muito louco. Aí o outro está jogando vôlei, ele quer matar, né? Vai para o futevôlei agora, que é moda, né? O beach tênis, quer matar o outro. E a minha modalidade é melhor que a sua. Então, se a gente entende que o movimento corporal é legal, a gente busca uma porta de entrada, seja ele qual for, e ali a gente começa a cuidar desse instrumento que a gente tem chamado corpo, mente e esse espírito. Bom, esse é o meu sonho e vai chegar. Eu acho que vai ver muita coisa legal. Agora, isso aqui é uma coisa que também tem uma provocação aí. A psicologia do esporte, a psicanálise, a psicologia positiva. Quando a gente fala de psicologia do esporte, psicologia positiva, que foi a parte da psicologia que encampou o esporte, que chegou no esporte. A psicanálise é o avesso, é o contrário dessa parada. É outra coisa. Não tem nada a ver com isso. E aí, numa aula com o Jorge Forbes, foi muito interessante isso, porque eu fiz essa pergunta para ele, né, qual a visão dele, e ele falou uma coisa bacana. Ele trabalhou num clube de futebol que foi campeão mundial. Ele não quis dizer qual foi, mas eu acredito que tenha sido São Paulo pela época que ele falou. E aí ele foi falar de psicanálise, e nós vamos ver uma fundamentação que ele usou, que é muito linda. Mas ele foi convidado a entrar no vestiário desses atletas. Quem já viveu aqui ambiente de vestiário, é coisa, fora o cheiro do gelol que impera, o ambiente é muito louco. Então ele estava lá todo, né, psicanalista, não esportista, e de repente os caras se reúnem, fazem uma roda e começam. Ave Maria, meu, ele olhou aquilo, falou, meu Deus, salva esse grupo, ou o grupo de lá, porque quem perder vai matar quem ganhar. Por quê? Porque a psicologia positiva é essa, né? Vamos ganhar, vamos para frente. Meu, vai dar, vamos pro próximo passo. E eu vivi isso dos dois lados, como atleta e como profissional técnico, professor. Eu usei da psicologia positiva e ela ganha jogo. Ela ganha um monte de jogo. Então, eu conheci esse lado e ele veio e trouxe a psicanálise. E aí eu falei, meu Deus, Deus é bom porque ele cuida da gente. Porque era para ter matado um monte. Porque a psicologia positiva, se você estiver na beira do abismo, ele vai falar assim, vamos, dá o próximo passo, você consegue, tenho certeza, acredita em você. E você vai dar o próximo passo e vai morrer. Porque na beira do abismo, você morre. A psicanálise, ela vem no avesso e vai falar assim, você está na beira do abismo. Primeira coisa, ela vai falar, onde você está? Primeira pergunta da psicanálise é, onde você está? Agora você toma a sua decisão. Faça a sua escolha. Para onde você quer ir? Você quer dar o próximo passo? Vai, meu filho. Você tem que minimamente se preparar, porque você vai morrer. Tem que recuar, tem que permanecer no lugar, tem que ir para a lateral. Então, isso muda todo um sentido de uma competição. Quando eu deixo de falar para o cara, vai para frente, vamos que vai dar. Não, olha onde você está. Por que você quer isso? Tudo bem aí, pessoal? Vou continuando aqui, hein? Se precisar, grita. E aí a psicologia positiva vem no comportamento fálico, agressivo, imediato, primitivo, né? Então, quando a gente pensa na relação estrutural do cérebro, a gente tem lá o tronco cerebral, que é a parte primitiva, o seu cérebro reptiliano, é aquele que Deus tomou, é o neandertal mesmo, vamos proteger a cria. Depois você tem sistema límbico, emocional ali, você tem o neocórtex, e o córtex total, o neocórtex principalmente, a parte mais racional. Então, a gente, para entrar numa competição, por mais primitiva que ela seja, a gente tem que aprender a levar essa informação
para esse neocórtex. Vou falar um exemplo que eu vivi há poucos dias. Eu amo futebol, né? Minha origem toda, meu avô foi fundador de um clube de várzea, eu nasci na beira de um campo, fui atleta profissional de futebol. E durante muito tempo eu deixei de lado o futebol por conta dos impactos, né? Da contusão. E eu falava que aquilo para mim era um templo sagrado, porque ali eu esquecia de tudo, de tudo. Fui fazer um jogo beneficente com um ex-aluno, gostei do clima, uma rapaziada legal, me convidaram para jogar e eu fui. Primeiro jogo, eu tinha consciência, falei, eu vou devagar. Eu sempre tive um jogo muito pesado. Vou devagar, vou devagar. A hora que me acertaram a primeira, eu passei o jogo batendo em todo mundo. Um jogo duro, um jogo ruim, um jogo... Eu saí assim, falei, não é isso que eu quero. E o psicanalista, ele deve permanentemente estar em análise. E eu levei para análise. Eu falei assim, Clara é minha analista. Eu falei, Clara, não rola, mano. Não dá. Mas eu quero, é um ambiente que eu gosto. Ela falou, pois é. Se você não tratar isso com a parte racional, sabendo o que você quer com aquilo, você vai estar no primitivo. Você vai estar no tronco cerebral. Você vai estar chutando as pessoas, sendo chutado, porque o ambiente já favorece. O ambiente já tem disso. Então, você que escolhe, cara. O que você quer para você? Nossa, e aí foi um tapa na cara, passei uma semana, né? Pensando, semana seguinte, fui pro jogo. E eu falei, quer saber? Eu vou desencanar. Quando alguém me acertar, sabe quando minha avó falava assim, minha mãe, conta até 10? Esse tempo entre o tronco cerebral até o neocórtex, 6 segundos já é o suficiente, não precisa nem 10. E eu fiz exatamente isso. Eu falei, para que eu tô aqui? Desacelerava e continuava. E saía das trombadas. Depois disso, há 3 semanas eu tenho ido jogar e tá um outro futebol, que eu, inclusive, nunca vivi na minha vida. Isso tá legal, isso tá fazendo com que eu me divirta no ambiente. E eu não dei essas trombadas. Então, esse entendimento ele é importante. Quando a gente fala com o professor que ele pode levar essa competição para um outro nível, ele tem que entender esse processo. Os alunos, os atletas têm que entender esse processo para chegar lá. E aí, para mim, faz muito sentido. Inclusive no alto rendimento. Vamos lá. Bom, como eu disse já, é o oposto, né? A psicanálise é o oposto disso tudo, atua no antimotivacional, no avesso disso tudo. Esse exemplo é sensacional. Tem um texto chamado A Psiquiatria Inglesa e a Guerra. Deixa eu voltar aqui. É um texto dos escritos de Lacan. Depois acho que eu tenho o PDF, eu mando para vocês. O que foi feito na Segunda Guerra Mundial? Bion, um psiquiatra, psicanalista, um grupo de psiquiatras e psicanalistas foram chamados para fazer uma preparação para os soldados ingleses, que não tinham a menor condição de ganhar guerra nenhuma, ainda que os Estados Unidos teve uma influência, né, divisor de águas para a derrota ou vitória, mas os ingleses não tinham condição de ganhar nada, Ao invés deles chegarem, desse Bion, chegar com uma proposta de vamos junto, vamos detonar, vamos acabar com esse cara, nós temos... Ele foi para a singularidade. Ele passou desenvolvendo em cada líder, em cada soldado, a singularidade, uma questão moral. Tem uma frase logo no início desse texto que ele diz: a vitória da Inglaterra é da alçada moral. E por que é da alçada moral? O que está dentro de mim que me faz ir para a guerra? Que me faz ter a certeza da vitória? Que me faz não querer saber que os aviões, que a equipe, a esquadrilha de aviões da Alemanha era melhor que a minha, que os soldados tinham uma preparação melhor que os meus soldados. É a singularidade. E não é o vamos para frente, vamos quebrar tudo, não. Por que você tem que ganhar essa guerra? Você, tua família, sua pátria, seus filhos, sua cidade, sua casa. O que você está indo ganhar nessa guerra? E ele foi
com esse trabalho e o final da história faz a gente entender que essa guerra, ela acabou. Esse modelo salvou a humanidade praticamente do que a gente vivia, que era horrível aquilo. Então, esse modelo, Bion traz para a psicanálise. Jorge Forbes, num contato, né, quando o Bion esteve 2 vezes no Brasil, Jorge acompanhou ele no Brasil, e ele traz essa singularidade hoje para a sua fala da psicanálise, para a sua clínica forbiana. Então, isso na competição faz muito sentido. E aí, olha que interessante, né? Só para complementar, enfrentaram o maior exército pós-era romana. Ninguém explicou que os seus míseros recursos seriam suficientes. Fez o oposto do motivacional e, como eu disse, ele ressaltou a singularidade dos ingleses. Essa foi a essência. E nesse contexto, voltando para a nossa competição, a estratégia psicanalítica é suportar o sucesso. E agora nós vamos voltar para o nosso início. Suportar o sucesso. Quando eu falo que o sucesso é solitário, o sofrimento é solidário, o que eu vejo, né? O que acontece no senso comum que a gente ouve a toda hora de um campeão? Chegar é difícil. Me manter é muito mais difícil. O que sobra para quem é campeão? Sobra o cair. Só o cair. Então, olha essas palavras. Êxito, eu vou pegar a imagem que eu acho que sempre fixa um pouco melhor. Olha essas palavras aqui, ó. Êxito, desfecho, sair, sucesso, suceder, sucedido, destacar, tirar a estaca. Todas essas palavras que no meio esportivo a gente busca, né? Quero ter o êxito, quero ter o sucesso, tem que me destacar. Ela está te levando para a queda. O atleta que chega, ele, na verdade, inconscientemente, ele tem a certeza que lá é um lugar onde ele só pode cair. Por isso que a psicanálise é o avesso da psicologia positiva. Ele tem que estar preparado para chegar e suportar essa vitória, porque ele vai cair. E se ele tem medo de cair, ele não ganha, ele se auto-sabota, ele não compete direito, ele tem uma ansiedade tremenda por trás disso tudo. Então, a derrota, quando nós temos um problema, quando a gente não está bem, nós somos acolhidos. Quando nós perdemos, nós somos acolhidos. E isso, inclusive, no alto rendimento. Ele pode perder o emprego no dia seguinte, mas na hora da derrota, a equipe acolhe aquele que perdeu o pênalti e o time não ganhou a final. Então, esse acolhimento é uma necessidade primitiva. Quando a gente olha no inconsciente, que a gente está buscando tamponar as nossas faltas, afeto materno, amor materno, carinho, paterno, a proteção, o amor paterno, o colo da mãe, o colo do pai, a gente está buscando isso, e através de associações e representações, eu venho aqui no meu técnico, nos meus amigos, nos meus professores, na minha torcida, eu venho querer deles esse acolhimento. Por isso que a gente compete. A gente compete não só para ganhar o troféu, porque junto com o troféu tem os ganhos secundários. Todo mundo quer ser acolhido, amado, querido. Por quê? Porque lá atrás tem um buraco que não tem como tamponar. O buraco que ficou na minha formação, nos primeiros anos de vida, fase anal, fase oral, fase fálico-genital, a falta do pai, a agressão do pai, a falta da mãe, a agressão da mãe, o abandono da mãe, o abandono do pai, não tem como voltar lá. Não tem ressignificação. Apanhou do pai, filho? Curte a dor, aceita a dor, porque você não vai voltar lá. Quando você passa a aceitar e que tudo isso que você viveu
te transformou nesse homem, nessa mulher que você é, você começa a cuidar melhor do que existe hoje, que é o nosso objeto, que é o nosso momento. Então, a derrota no inconsciente, ela me leva para o aconchego, a vitória para a solidão, para a queda. E quando o atleta entende isso, ele muda um conceito na competição. Eu não preciso mais competir para matar o outro. E se eu perder, está tudo bem. Está tudo bem. Bom, o cenário da competição. Eu vou voltar agora e fazer uma pergunta para vocês. No cenário da competição, qual elemento é mais importante? A gente tem alguns. Bola, a gente tem campo de jogo, a gente tem os atletas, a gente tem as regras, a gente tem uma série de elementos. Qual é o principal elemento de uma competição? Pode chutar de qualquer jeito, que hoje na competição aqui o chute vale. É válido, gente. Eu acho que confiança, eu não Confiança. vejo, se de cenário físico, Todo, qualquer um. Vale a confiança. confiança. Ótimo. Obrigado, Cris. O que mais é importante no cenário da competição? Eu arriscaria a falar em preparação, Preparação. O que vem antes, o que que antecede vem a antes, competição. exatamente. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Mais alguém quer falar? Eu diria determinação. Determinação, Marisa. Obrigado. Resiliência, Duca. Resiliência. Obrigado, Sueli. No próprio ser humano. Ô, Marilena, acho que a sua conversa se aproxima um pouquinho mais. Olha só, eu vou pegar a Maria Helena aqui, já vamos juntos. Se eu tiro o adversário, a Carmen escreveu, ela está lendo pensamento, gente. Pede 6 números para a Carmen, porque ela já vai mandar para nós o prêmio da Mega. O adversário. Sem adversário não existe competição. Se eu não cuidar desse cara chamado adversário, não adianta resiliência, treinar antes, me preparar, chegar forte, determinação, ação, motivação. Não adianta nada. Eu preciso de um adversário. Ainda que seja o próprio relógio, às vezes, né? Que não é nem o ser humano. Porque, eu estou competindo comigo. Você precisa ter um tempo, você precisa ter uma performance. Existe ali psiquicamente um adversário. Você precisa do adversário. Então, se eu convido alguém para jogar uma partida de tênis, estou batendo a bola, bola fora na minha quadra e eu falo dentro minha, continua o jogo. Bola fora na quadra do adversário, eu falo dentro minha, acaba o jogo, ganhei. Chego no meu parceiro de jogo e falo assim, cara, você tá mal demais, você é muito ruim, pelo amor de Deus, não tá dando jogo. Cara, você não dá, não tem condição. Não dá para voltar, né, cara? Eu até volto, mas você tá apanhando demais, cara. Você é muito ruim. Você acha que esse cara vai voltar a bater bola comigo? Se eu não cuidar desse cara, ele vai embora. E não volta mais, você vai jogar no paredão, porque não tem adversário, não tem jogo, não tem competição. E aí, quando eu olho com por esse prisma, por esse olhar, eu trago 3 fundamentações que eu estou nesse momento escrevendo a respeito e eu acredito nisso. Eu vou mostrar a imagem, depois eu volto para vocês. Reconhecer o outro, respeitar o outro, compartilhar com o outro. Esse, para mim, é o esporte, a competição do século XXI. O que é isso? Reconhecer o outro.
Se eu reconheço esse ser humano, Maria Helena, como você trouxe, e aí a Carmen também falou do adversário, se eu reconheço, ele é o mesmo, ele sou eu, ele é da minha espécie, ele é o ser humano. Enxergar e saber que ele existe, que tem sentimentos como eu, que tem desejos como eu, que tem frustrações, alegrias e tristezas como eu já dou o primeiro passo. Para continuar a existir a competição, eu acho que tem que ter respeito. E o respeito ele é genuíno, né? Quando eu respeito, eu não estou dizendo para você que eu não quero ganhar. E é aí que é a diferença fundamental. Eu reconheço o outro, eu respeito o outro e falo inclusive para ele, eu vim aqui para fazer o máximo para ganhar de vocês. Eu vou dar o meu máximo, minha equipe vai fazer tudo o que é possível hoje para ganhar esse jogo. E o outro pode dizer a mesma coisa para mim. Eu também estou aqui para ganhar o jogo. Eu não treinei meses para chegar aqui e entregar essa vitória. E está tudo bem. Eu vou ganhar, eu vou perder, eu vou ficar feliz, eu vou ficar triste, eu vou sorrir, eu vou chorar. E aí vem o terceiro item desse tripé que eu acredito que é o compartilhamento. Quando eu consigo reconhecer o outro, respeitar o outro, eu consigo compartilhar com o outro. E essa palavra é muito na moda, porque ela está no meio tecnológico, né? Nas mídias sociais, o compartilhar. Mas vamos aprofundar mais, né, nesse compartilhar. Compartilhar é o meu sentimento. Como é lindo a gente poder olhar para quem ganhou da gente e falar assim, cara, eu fiquei com uma raiva de você, cara. Uma raiva de ter perdido, uma raiva de não ter ganho. Mas muito obrigado, cara. Agora se prepara, porque na próxima eu vou chegar melhor. Cara, tô feliz hoje. Eu joguei e perdi, mas eu tô feliz. Porque eu acho que eu fiz o máximo. E hoje você estava insuperável. O seu jogo hoje não dava para mim. Quando eu compartilho o meu sentimento, é a mais pura relação do ser humano. Pense no nosso dia a dia com quem a gente compartilha sentimentos. A gente sai da persona do profissional, sai da persona do que tem que ser o melhor, do que tem que mostrar uma imagem positiva, e a gente começa a mostrar, inclusive, as nossas fraquezas. Compartilhar é lindo quando eu posso chegar para alguém e falar, nossa, hoje eu estou cansado. Hoje não foi fácil meu dia. Eu estou triste. Esse compartilhamento ele é maravilhoso. E quantas vezes a gente não consegue fazer isso? Porque como que você vai chegar para uma pessoa que às vezes você não tem tanta relação, ou você não abre o seu coração para trocar uma ideia, e não pode falar assim, meu, eu estou destruído hoje, cara. Não, você sempre tem que estar bem. A sociedade cobra você bem, você tem que estar sorrindo, tem que estar feliz. E o inverso também, né? Como é legal a gente ter alguém para poder falar, cara, como eu tô feliz hoje? Parece que deu tudo certo no dia, rendeu, eu tô muito feliz. E essa pessoa não ter inveja de você, não querer ser o que você é, não querer ter o que você tem, isso é muito genuíno. Então, para fechar, né, e abrir para a gente bater um papo juntos aqui, conversar um pouco, essa relação de reconhecer o outro, respeitar o outro e compartilhar com o outro, eu acho que é a essência de um esporte, de uma competição para estar dentro de qualquer meio, seja no esporte de participação, no esporte de educação ou no esporte de alto rendimento, para usar esse instrumento chamado competição como um instrumento positivo na formação do cidadão, na formação das pessoas, do homem, de uma sociedade melhor, para nós evoluirmos um pouco. Por quê? Porque é inevitável, nós não vamos parar de competir, gente. A competição não vai embora. Tem uma linha da psicanálise que diz que se a gente parar de competir, a gente vai ser um ser humano melhor. Porque Jesus Cristo, quando veio, e eu quando escutei isso a primeira vez, me incomodou. Porque falou assim, Jesus Cristo, você viu alguma passagem que Jesus Cristo estava competindo com alguém? Eu não vi. Quando eu não vi, eu falei, nossa, é verdade, o cara não competia com ninguém, foi o ser humano, o homem e Deus, para quem acredita nessa religião, nessa fé, mais virtuoso. E esse homem mais virtuoso da nossa história, ele não competiu. Então, realmente, só que para ser Jesus, eu vou ter que nascer e morrer umas 500 mil vezes e ainda não vou chegar lá. Nessa vida, eu vou passar a vida competindo. Então, deixa eu aprender a competir de um jeito mais humano, de um jeito mais virtuoso.
E eu acredito nisso, realmente. Eu acho que é uma direção. Isso ainda, com certeza, chegará para as pessoas que trabalham nesse ambiente. E aí eu trouxe essa imagem aqui, né, essa fala de gratidão, obrigado pelo carinho. Essa minha filha, quando ela tinha 2 anos, na ocasião, nós tínhamos uma escola de futebol do Cruzeiro. E eu nunca exigi que elas jogassem ou fizessem o que eu gostaria, mas até por uma questão edípica, ela ia para o campo de futebol e ficava andando para lá e para cá, e às vezes chutava uma bola. E as minhas filhas hoje, elas fazem o movimento corporal que elas quiserem, e eu estarei junto. Então não é o futebol, não é o basquete, não é o vôlei, não é o rótulo da bike, não é nada. Então eu acredito nisso, porque eu vivo isso dentro de casa, eu vivo isso na minha vida, eu vivo isso com a minha família, vivo isso com os meus alunos, vivo isso com os meus atletas. Então isso faz muito sentido e é por isso que eu trouxe esse tema e compartilhei com vocês essa semente que eu tenho certeza que vai brotar, vai germinar e vai dar bons frutos num futuro muito próximo. É isso, pessoal. Obrigado. Duca, eu vou começar um pouquinho até para ajudar a nos aquecermos nisso. Se não fosse a sua última fala, exatamente a sua última fala, eu ia dar uma ênfase, dizer que, exatamente por sua profissão, né, a primeira aí, falar de competição e a possibilidade de um novo encarar da profissão, perdão, uma nova postura de encarar sobre o competir, mas na área do esporte, me parece absolutamente pertinente. Eu fiquei aqui com os meus botões a pensar assim, e nas minhas dificuldades mundanas, que são minhas e são de qualquer um de nós que está aqui, né, que não tem a competição esportiva presente, mas tem as outras coisas, a competição intelectual, a inveja, a competição né, quem ganha mais, a competição que nós estamos absolutamente mergulhados nisso, que é a questão política, né, que não sei se nem se pode dar o nome de competição nessa coisa, porque Sim. não toma lá da cá com valores outros, né, que não se reconhece, como nós estávamos falando no início do nosso encontro, como parceiros de um mesmo objetivo, né? Então eu provoco isso para dizer, porque tem um lado que me chama a atenção também, como você diz, nós vamos competir sempre. E eu ando muito reflexiva nessas situações, porque você parece um pouquinho robô, que te roubam a possibilidade de você refletir, e daqueles 6 segundos que você falou que era necessário a gente ter, para a gente refazer a nossa postura, né, em relação àquilo que você acha, porque fica um determinismo que me chama um pouco a atenção, dizendo assim, competir nós vamos sempre. Talvez seja a questão da qualidade, né? Quer dizer, a maneira com que nós nos colocamos na vida para isso, né? Veja bem, se eu for para disputar uma vaga de emprego, Marília, com você, eu vou entregar o meu melhor ali. A diferença é que eu não quero matar você. E a diferença é que se naquele momento você estiver mais preparada do que eu vou perder para você. E eu não vou te desejar o mal, não vou te desejar que você tenha sucesso. Ao contrário. Hoje você me venceu. Segue aí. Essa energia que brota, esse sentimento que a gente emana, que a gente põe para o universo, ele volta. Eu não tenho dúvida disso. Então, a competição ela é sangrenta. É sangrenta por conta de, basicamente, orgulho e egoísmo. Se a gente estudar a Revolução das Virtudes, a teoria da Revolução das Virtudes, do Eduardo Casarotto, ele diz que o chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Sim. Pensa, se eu abro mão disso, não, vai lá, toca o pau, vai trabalhar, você ganhou a vaga, agora eu vou partir para outra. Eu sei que por trás disso tem, às vezes, a necessidade, tem a falta, porque cada um defende o seu. Eu tenho certeza do que eu vou falar.
Hoje nós temos alimento para suprir a necessidade de todo ser humano no planeta, sendo jogado fora. Então, essa equação, o nosso sistema político, econômico, ele não é para a igualdade. Ele não é para essa justiça. Quem pode mais, chora menos. Nós vamos falar um pouquinho no próximo encontro sobre metaverso. E eu falei hoje na live sobre metaverso, que é esse mundo que está chegando, esse mundo virtual. Esse mundo virtual já está aqui, ele não está chegando, ele chegou. E ele é sensacional, se a gente souber lidar. Foi exatamente o que eu disse hoje. Agora, hoje o acesso para esse mundo, ele vai ser mais, vamos todo mundo. Quando todo mundo estiver lá dentro, vai ter pobre, vai ter rico lá dentro. Vai ter quem vai conseguir comprar a viagem virtual de 1 milhão e quem vai conseguir pagar a viagem virtual de $10. Então, essa competição, essa necessidade do poder, esse modelo que nós temos e vamos viver, minhas filhas têm 10 anos e 12 anos, eu não posso tirá-las do planeta e falar, vem aqui que a nossa competição é linda. Não, parceira, você vai tomar burdoada na vida, mas não deseje o mal para os outros. Se você perdeu esse dia, é porque você se preparou menos que o outro. Só melhora para a próxima. Vamos aí. Então, eu creio realmente que a competição não vai acabar. Não vai, porque esse modelo, a gente acha que a nossa geração com certeza não consegue sair dele. Não é o esquerda ou direita da política, pelo contrário, essa divisão, né? Essa raiva, esse ódio, de novo, cai no que a gente está mandando para o mundo. Porra, Lula fez coisa que eu achei que era boa, fez coisa que eu achei que era ruim, Bolsonaro fez coisa que eu achei que era boa, fez coisa que eu achei que era ruim. Mas eu estou aqui enfrentando, estou levando. O que dá para aproveitar disso tudo e tocar? Né? Então, enquanto a gente estiver rachando, vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil. E na competição é a mesma coisa. E aí, pensa na vida. Reconhecer o outro, esquece a competição. Pensa em qualquer situação que você vai viver. Reconhece o outro, respeita o outro, compartilhe com o outro. Cabe para tudo, não é para competição que eu estou falando. Exato. Eu estou falando de se tornar um ser humano melhor para tudo. Fez sentido aí, Marília? Total, total. Mais alguém? Não precisa ser pergunta não, viu, gente? Se tiver alguma coisa a falar, é legal a gente compartilhar e aí a gente desenrola um pouco Anderson, mais. foi muito interessante que você expôs, uma forma assim que eu acho que uma forma de ver a competição que devia ser, vamos dizer assim, divulgada, espalhada, para ver se muitas pessoas têm isso dormente, mas latente, e tem pessoas que não têm coragem de fazer diferente porque dizem, ai, não, eu tenho que ser competitivo, tem que ser assim, um modelo diferente, entendeu? E muitas pessoas que não são competitivas, assim, vamos dizer assim, de aniquilar com o outro, que pensam dessa forma, mas acabam abafando o que pensam pelos modelos que a gente vê, pelo que está aí. Então, eu gostei muito do que você apresentou. Obrigada. Que legal. Você sabe que naquela escolinha do Cruzeiro, eu tinha um garoto, eu não me recordo o nome dele, ele tinha 7 anos. Ele jogava muito futebol, mas muito, 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 muito. Ele tinha um pai que cobrava muito dele e ele jogava muito, a ponto da gente desenvolver os campeonatos internos. E a hora que ele queria, ele pegava a bola, driblava quem ele queria e fazia um gol. Era um negócio muito louco. E aí, num dia, nos jogos, o time dele tinha 7 jogadores, 7, na quadra. E o time adversário tinha 9. Tinha 9. E o jogo rolando. E o filho da mãe, quando ele queria, ele ia para fazer o gol. Mas aí, passar por 9 é mais difícil que passar por 7. Então, o jogo, o modelo ficou equilibrado. E tinha uma regrinha. Se eu ganhasse do meu adversário por mais de 3 gols de diferença, por mais de 4 gols de diferença, se eu fizesse 5 gols de diferença a mais,
eu fazia 2 pontos pela vitória. Se eu ganhasse até 4 gols de diferença, eu fazia 3 pontos pela vitória. E a minha derrota me dava 1 ponto, igual ao empate. Então, o que acontecia naquele momento? Tinha mais de um lado, menos do outro, totalmente fora do padrão da performance, porque na performance não pode começar um jogo assim. Depois até acontece por acidente, mas na performance normalmente não é assim. E aí, o jogo começou a ficar equilibrado. E ele começou a driblar, a passar a bola, a equipe dele começou a tocar mais a bola, que é um fundamento essencial no futebol, porque se fizesse muitos gols, ele ganhava 1 ponto a menos. E eu nem sabia disso tudo de psicanálise, isso antecede isso tudo. Por isso que eu acho que isso está no meu coração e por isso que ele tem que colocar para o mundo, que agora ele está com uma sustentação maior. E o pai desse menino, mas ele me pegou, lógico que ele me pegou. Ele me chamou na grade. Piduca, você acha que é justo isso aí? Eu falei, olha, cara, eu só queria que você se colocasse no lugar do pai do Joãozinho ali, ó. Tá vendo o Joãozinho? O Joãozinho tropeça andando, cara. Ele é um amor de pessoa, mas ele tropeça andando. Imagina o seu filho fazendo 50 gols no Joãozinho. E você, pai do Joãozinho. Se você se colocar naquele lugar por 30 segundos, você pode voltar para falar comigo que a gente discute. Agora, no seu lugar, cara, não tem como eu conversar com você. No seu lugar, você vai falar de injustiça, não é certo. Eu estou falando de questão pedagógica, estou falando de ser humano, estou falando do moleque que... Aqui não é lugar para ele ganhar de 50-0, cara. Aqui não é lugar, aqui é formação. Então, Cris, tem trombada toda hora, Marília, tem trombada, mas a gente tem que sustentar. Tem que sustentar. O ano passado, eu tive a oportunidade de criar um jogo que foi muito legal, chamava Quadribol. Eu peguei a inspiração do Harry Potter, e aí o jogo era um jogo com um fundamento tipo do handball, tinha que acertar, o alvo não ficava no limite da linha, igual fica a trave, igual fica a cesta de basquete. O alvo ficava mais centrado na quadra. Então, você podia acertar o cone, que ficava num quadrado, por isso que era o quadribol, de qualquer lugar, assim. E tinha algumas regras, que, por exemplo, você não podia tomar a bola da mão do adversário. A bola só podia ser pega se ela estivesse viajando de um jogador para outro. Sabe o que aconteceu? O menininho de 11 anos jogava com o molecão de 14. Porque ele achava um espaço, às vezes atrás, às vezes na frente desse alvo, e recebia a bola para derrubar o alvo. Todo mundo jogava. Então não tinha o contato físico direto de tomar a bola da mão. Então isso é pensar, isso é colocar a cabeça para falar como que esse modelo vai funcionar. Como que essa competição vai trazer todo mundo para dentro. E vai saborear a derrota, vai saborear a vitória, isso faz parte. A vida é assim, né? Inclusive, se alguém esperar só a vitória, esperar a vida sem problema, nego, não tem psicanálise que resolva, filho. Você vai só sofrer, porque tem dificuldade toda hora. Né? Anderson, só para complementar o que você está dizendo, além da gente poder adaptar os esportes dentro dessa filosofia e desses valores que você colocou, que eu acho excelentes, aliás, é dever de todo professor de educação física, existe um esporte contemporâneo estruturado dessa maneira, que é o frisbee. O Ultimate Frisbee, né, que foi criado em 1968, é uma modalidade jogada em equipe na qual não existem árbitros. Os árbitros são os próprios jogadores. E cada vez que acontecer alguma penalidade, o que acontece? Para-se o jogo, os atletas conversam e chega-se a um consenso. Eu adorava ensinar esse esporte, porque olha que valores maravilhosos, espírito esportivo total, respeito ao próximo, tudo que você colocou, e existe esse esporte. Por outro lado, eu queria mostrar o outro lado da moeda. Isso depende muito da reação humana à competição que se apresenta. Por exemplo, o badminton, que foi criado na década de 1870 na Inglaterra, é um esporte de cortesia. Olha só a regra do badminton. É uma regra, você tem que parabenizar o seu oponente quando ele marcou um ponto. Você já imaginou isso em 1870? Você fala, meus parabéns para o seu oponente quando ele marcou um ponto? Então, quer dizer, tudo depende de como o ser humano
encara essa competição. Estou falando do mundo esportivo porque Sim. é a nossa, né? Enfim. Sim, sim. Mas extrapolando para a vida, sempre houve oportunidade do ser humano exercitar esse respeito, esse olhar para o outro, né? Era isso. Você sabe, Sueli, que você me lembrou aqui um caso de um professor chamado Wagner Way Moreira, lá na Unicamp, no ano de 2000. Ele era um antropólogo e professor de educação física. E eu tive o prazer de conviver um pouco com ele. E ele, por ser antropólogo, foi estudar os jogos numa tribo indígena. Não me recordo agora o nome, mas tinha alguma coisa que parecia um jogo, era um jogo que parecia um futebol, que era jogado com uma coisa que parecia uma bolinha, e tinha alvo. Tinha 2 times. E eles começavam a jogar. E era um jogando com o outro, né? Esse conceito de um com o outro e não um contra o outro, eu posso falar um pouquinho, é bem legal. Eles jogando um com o outro, quando eles acertavam esse alvo, esse gol, as 2 equipes comemoravam. Mas comemorava de fazer festa. Acabou o jogo, o professor foi perguntar para o cacique lá. Eu não entendi. Como assim? Quando um faz o gol, o outro comemora. Aí o cacique disse o seguinte: a equipe que joga com o outro, ela é tão forte, tão preparada, e é tão difícil fazer o gol nela, que quando ela faz, ela tem que reconhecer e festejar, porque não é fácil fazer gol na minha equipe. Isso é uma mudança de valor, é um negócio que é do ser humano, não estou falando de índio. Olha onde que eu estou, não estou aqui na melhor escola de formação no centro de São Paulo. Eu estou falando de uma tribo indígena. Mas o que, que é isso? Isso me permeia, né, há muito tempo. Porque isso é reconhecer o outro, respeitar, valorizar o outro e compartilhar com o outro. E aí fecha essa condição que você acabou de falar do jogo, que eu estou acabando de dizer dessa experiência do Wagner. Por quê? Porque, cara, por que a gente joga? Por que a gente joga? A gente só joga, então vamos aproveitar esse instrumento. Vamos aproveitar esse instrumento. Mais alguém? Eu vou falar do um com o outro aqui. Esse conceito, ele é um conceito que, por isso que eu falo que na escola tem uma defasagem, né? Porque o modelo profissional, ele só chega e aí, infelizmente, você tem uma quantidade de pessoas que só reproduzem sem pensar. E jogar um contra o outro, contra um combate, um vai ganhar, outro vai morrer, um vai viver. Jogar um com o outro, o com o outro muda todo o conceito do jogo. E eu só estou falando de contra para com. Mas isso tem que estar lá dentro mesmo, no coração de quem está trabalhando. Não dá para estar só na apostila. A gente pega, por exemplo, as leis que regem a educação física nas escolas. Esses dias eu peguei um planejamento para dar uma olhada para ver como isso está acontecendo hoje. Primeiro bimestre ainda estão falando que tem que ser ginástica, o segundo tem que ser esporte coletivo, o terceiro tem que ser esportes alternativos, esportes radicais. Gente, o aluno tem que aprender a gostar de se movimentar. Vai experimentar tudo isso, tudo isso. O que for possível, o que tiver ao alcance técnico do professor. Agora, dizer que o conteúdo desse bimestre é esporte radical, para com isso, né? O conteúdo tem que ser muito mais do que isso. E o próprio Wagner, um dia esse cara, ele é outra visão. Ele foi num congresso. Esse congresso, numa universidade bacana, ele tinha lá 500 e poucas pessoas, e ele foi encerrar o congresso. Ele foi encerrar, foi fechar. Ele chegou mais cedo e pegou a relação dos cursos que foram dados, das palestras, né, que foram dados nos 4 dias de congresso. E ele ficou sentadinho no cantinho, então, de repente chama ele para fechar o congresso. Ele deu a palavra, agradeceu, conversou com todo mundo, parabenizou todos os professores, sem exceção. E aí,
ele perguntou para os alunos, né? Mas vocês estão aqui há 4 dias, o que mais vocês gostaram? O que foi mais legal daqui, né? Conta para mim aí, vamos conversar um pouco sobre o que vocês estão levando para casa. E foi assim, 90% das pessoas, dos alunos que lá estavam, gostaram do tema a biomecânica do tênis. A biomecânica do tênis. E aí ele já se desculpou antes de falar e disse que era com respeito à fala, mas ele precisava falar. Ele falou, olha, exatamente foi no panfleto que mais me chamou a atenção. Acho que não é à toa que vocês gostaram mais. Deve ter sido muito legal, a explicação deve ter sido sensacional. Mas eu preciso de uma ajuda. Alguém pode me dar um par de tênis aí? Tira do pé aí. Pegou um aluno lá, colocou o par de tênis na mesa, se afastou e falou, tênis, para cá. Agora, comigo, aqui, ó. Tênis. E o tênis não se mexeu, gente. O tênis não saiu de lá. O tênis não fez nenhum movimento. E aí ele perguntou com muito respeito, cadê o bio do tênis? Eu não estou vendo. Poderia ter qualquer nome essa palestra, que deve ter sido sensacional. O professor deve ter falado coisas maravilhosas para vocês, professor. Mas a biomecânica do tênis não existe, porque bio é vida e o tênis não tem vida. Se eu aceito esse conceito, eu aceito o que nós estamos falando tudo aqui, ó. Pode ser a mecânica do tênis, o estilo do tênis, a técnica do tênis, o que você quiser do tênis, mas bio não tem no tênis. Ainda não. Então, é isso que, às vezes, a gente não entende o que é um com o outro, o que é um contra o outro, o que é reconhecer o outro, o que é compartilhar, o que é respeitar. Porque falta instrução, falta estudar. Uma das coisas que me faz ser apaixonado pela psicanálise é porque ela não se enquadra no modelo acadêmico que nós temos de formação. Você embala um montão de conteúdo, como foi a educação física para mim, eu passo lá 4 anos, aprendo aquilo, e tem gente até hoje que está usando aquele conteúdo de 1997. Até hoje. Por quê? Porque embalou e vendeu. A psicanálise, ela exige que eu entenda a todo dia, a todo momento. Eu tenho que estudar toda hora. Eu tenho que saber o que está acontecendo na filosofia, na cultura, na educação, na própria saúde mental, na psicanálise, na medicina. Então, não tem fim. Quer ser psicanalista? Vai estudar até o final. Vai exercer, vai trabalhar, vai aplicar até o final. Então, isso eu acho bacana. Isso movimenta para uma direção positiva. Agora, eu tenho uma prima, ela se aposentou ano passado. Ela foi professora de português. Ela estudou na época que era 3 anos de universidade para se formar em letras. Ela passou 30 anos da vida dela com os 3 anos que ela estudou. Eu não consigo entender como era a aula dela. Também não quero nem entrar a fundo. Nunca assisti, mas pensa. 30 anos, não mudou nada. Tem nada para você estudar, nada para você trazer, nada para você falar. Fiz um cursinho na internet de graça aqui, em 3 dias. Então, isso para nossa... Um dos grandes desafios que eu estou tendo nesse momento, eu falei do curso Performance, porque eu falo que o curso tem 3 horas. 3 horas é uma delícia. Quando a gente começa, quando você percebeu, pum, passou. E a pessoa já começa assim, nossa, mas 3 horas, Pinduca, é muita coisa, né? Eu falei, não sei, cara. Não sei se é muita coisa. Tem tanta coisa para falar que essas 3 horas não é tanta coisa. Pessoal, acho que eu falei demais. Deixa eu ouvir um pouco vocês. Posso falar um pouquinho, Anderson? Claro, Marcelo. Anderson, muitas coisas bateram, né? E como já foi dito, né? É uma outra visão, né? Do que é competição, mas fica uma coisa, para mim, um pouco... Não sei se você consegue me explicar melhor. Você falou até de ética e de moral, né? Isso não só na vida da gente, como no esporte também, isso é muito importante. Primeira dúvida que eu tenho: quando uma pessoa escolhe
um esporte coletivo e um esporte individual, já tem alguma coisa interna da pessoa, e aí quando eu vou falar coisas internas, eu não sei se você consegue chegar onde que eu estou pensando, eu me transporto para a educação que os meus pais me deram, né? Então, o porquê eu cheguei no voleibol, né? Porque o voleibol não tem contato com o adversário, você não tem que chutar, você não tem que bater, você não tem que falar no ouvido, você não tem que xingar o cara escondido, não sei o quê, né? O voleibol é muito mais de equipe, né? A sua equipe, né? Então, é esse olhar mais de compartilhamento mesmo, que você falou da importância do compartilhamento mesmo, né? Então, eu queria só ouvir um pouquinho com você se isso que eu pensei, se tem fundamento, né? Primeiro, eu acho assim, por exemplo, eu jamais, mesmo que eu acho que se eu fizer, não sei, mas se eu fizesse um futebol, eu jamais xingaria uma pessoa. Você lembra uma vez que a Miriam falou para você que no voleibol ela tinha pessoas do time dela que xingavam os outros da quadra, né, do adversário, porque aprendeu e achou que isso era... Mas isso eu jamais fiz em toda a minha vida de voleibol, falar alguma coisa ou cuspir no outro ou fazer alguma coisa que às vezes até no voleibol daria para você estar fazendo, mas isso não é meu, não está dentro de mim, eu não consigo fazer. E o esporte, para mim, também é o que você falou, é da alma, né? É para libertar, é um monte de coisa o esporte para mim, né? E foi muito importante. Né, como ela falou também, né? Quando a bola vai fora, a pessoa falava, não fala, não pergunta para a Miriam, porque a Miriam vai falar que foi fora mesmo. Então, existe nessa história toda que você falou a importância da formação familiar da pessoa, Puxa, na hora de Marcelo, você ser um esportista. Cara, obrigado pela pergunta. E como é rica essa pergunta. Olha só, a nossa formação de caráter, de personalidade, ela começa em casa. Se estende para os valores de uma religião, que normalmente uma família tem. Depois passa para uma sociedade, para uma escola, para um clube, para um ambiente social, fora da minha casa. E aí, quando a gente pega o buraco que a gente busca tamponar do desejo, e esse desejo é inalcançável, porque ele é inconsciente, que é o desejo da aprovação da mãe, aprovação do pai, afeto, amor. Olha como as coisas fazem sentido. Por que que eu sempre joguei um futebol muito duro, pesado? Eu não sou grande, eu sou pequeno, mas eu era muito duro. E acho que até por isso que eu consegui chegar onde eu cheguei nesse ambiente. Eu lembro do meu pai dizendo assim, ó, eu gosto de ver quem chega forte, quem chega chegando, quem dá porrada de frente. Meu pai. Inconscientemente, eu sou, na questão edípica, o primeiro filho homem. O meu grande amor é minha mãe, e eu vou competir com o meu pai esse grande amor edípico. Tudo bem? Desde os primeiros anos de vida. Para competir com meu pai, eu tenho que partir para dois caminhos. Ou eu sou o que ele é melhorado, faço melhor do que ele consegue fazer, ou eu sou o oposto do que ele faz para provar que ele é um merda e eu sei muito mais que ele. Inconscientemente, toda vez que eu chegava firme em alguém, é a aprovação do meu pai, parceiro. É a aprovação de uma equipe que olhava para mim e falava, pô, Pinduca, isso aí, cara. Eu quebrava o cara e os caras estavam me abraçando de alegria. Então, essa formação do caráter, da personalidade e o nosso vazio, é lógico que ele vem para cá. É lógico que ele me leva para um esporte. Olha só, se eu, na minha fase ali, fálica genital, que é a fase de 4 anos para cima, que eu começo a frequentar escola, clube,
A sociedade. Eu sou excluído do grupo social. Eu não jogo muito bem, eu fico fora do jogo. Eu não sei brincar, fico fora da brincadeira. Eu sou abandonado pelos outros. E toda vez que eu sou abandonado, eu sinto uma dor que eu não quero sentir. Inconsciente é atemporal. Eu estou com 40 anos de idade e eu tô assim, eu adoro, cara, adoro bicicleta, cara. Bicicleta que eu amo. Olha, futebol, vôlei, basquete, handball, tudo que é coletivo, eu não me adapto, cara. Não é muito minha praia. Eu não sei da onde, mas eu gosto da bike. Você tem medo do sofrimento, de ser excluído, de ser abandonado, de ser colocado para fora. E aí você achou na bike um negócio que é só você, com você, e todo mundo te acolhe a toda hora. Pega uma bicicleta e anda num grupo de ciclistas. Você vai falar, nossa, achei uma família. Porque é sensacional, cara. Você pode andar devagar, você pode andar rápido, você pode cair, sua bicicleta pode ser velha, pode ser nova, todo mundo te acolhe. Então, a questão da escolha, ela está muito ligada a qual é a dor que você está fugindo dela. E aí você, numa análise, você consegue acessar isso e entender. E por que eu fui para as últimas 3 semanas e não quebrei ninguém em campo? Porque não é isso que eu estou buscando. Eu já entendi essa aprovação de ser o brutão, para ter o acolhimento das pessoas, porque eles representam, através de associações e representações, o meu pai lá de trás, que eu tenho um buraco enorme, que é a vontade de ter brincado com ele na chuva, de ter jogado bola com ele na chuva. E eu não tive isso, eu desconecto. Por que eu amo correr, pedalar, jogar na chuva? Porque o meu desejo era fazer isso com meu pai e com os meus irmãos quando eu era criança. Eu só trago para o consciente quando eu entro em análise. Quando eu entendo onde está o meu sintoma. O que isso representa? Na verdade, na psicanálise, o objeto, o momento, não significa nada. Ele é só um sintoma daquilo que está lá atrás. É fácil. Você pode pegar minhas mídias sociais, você vai ver correndo na chuva. Eu levo minhas filhas para brincar na chuva. Aí você fala, mas por que você gosta tanto de chuva? Você não tem medo? Não, eu levo, porque ali eu estou tamponando algo lá de trás. E por que eu continuo fazendo? Porque eu vejo um valor hoje que não é só a busca do amor do meu pai que eu não tive. Eu acho legal, para preservar um valor, para olhar para o céu, para a água cair na cara. Eu adoro, e as meninas amam. Então, eu convivo e construo uma relação com as minhas filhas, com as pessoas, na chuva. Eu creio que isso é legal. Mas que está ligado diretamente, Marcelo, ao meu buraco lá atrás? Com certeza. Essa sua reação de não agressividade, não aceitar, tenho certeza que você teve uma formação para reproduzir isso hoje. E essa reprodução te leva para um lugar bom e não para um lugar mau. A gente desenvolve mecanismos de defesa. Eu faço alguma coisa, se eu recebo o que eu quero, eu continuo produzindo, eu entro no padrão e continuo fazendo. Eu tenho certeza que quando eu chegava duro, com 9 anos de idade, eu jogava com os meninos de 14. Com 12, eu jogava na várzea com adultos. Não, quando eu chegava duro, todo mundo me acolhia. Eu era o melhor. Era isso que me fazia bem. Não era dar butinada nos outros. Era receber aprovação, carinho e amor. Fez sentido aí, Marcelão? Respondeu? Sim. Obrigado. Nada. Ó, fico à disposição, gente. O silêncio, ele é bom. Eu ainda não me acostumei muito com ele, não, mas ele é bom. Vou falar agora que eu estou aqui também pensativa, tanto quanto o Marcelo também, né? A mesma educação que ele recebeu, eu também recebi, né? Aliás, Marília também. E você falou que que você fez exatamente uma coisa ao contrário do que você queria, quer dizer, do que o seu inconsciente queria realmente, né? E no nosso caso, foi exatamente o contrário. Nós reproduzimos aquilo que não era buraco para nós, pelo contrário. A gente só
aumentou aquilo que nós recebemos. De todos os nossos cinco irmãos, nós somos em 5 irmãos. Todos fomos extremamente competitivos em termos de esporte, né? Todos fizeram esporte. Eu e o Marcelo que tivemos uma vida esportiva mais longa do que eles. E eu posso dizer da minha satisfação de fazer esporte como uma forma assim, quando você fala que se refere ao pai, à mãe, ou o que seja, mas era uma satisfação para mim eu saber que eu estava fazendo esporte, que eu estava agradando ao meu pai, que eu estava agradando a minha mãe. Isso eu tenho essa consciência, e isso me completava, me fazia feliz, né? E eu jamais faria qualquer coisa, como o Marcelo falou também, da mesma forma dele, que pudesse, de alguma forma, trazer uma coisa negativa para os meus pais, na realidade, né? A gente tem até recordações assim. O meu pai sempre foi uma pessoa muito séria, compenetrada, nunca foi de explosões, né? Ao contrário da minha mãe, exatamente ao contrário. E a gente convivia muito bem com esses dois extremos, e aprendemos muito bem com esses dois extremos. Mas era muito comum, eles iam assistir todos os nossos jogos. Se a gente fosse jogar em, sei lá, em Lençóis, eu ia jogar em Lençóis Paulistas, ele pegava o carro e ia lá para assistir o jogo. E era assim com todo mundo, né? E a gente lembra muito bem dele sentado na arquibancada, com as perninhas cruzadas, assistindo o jogo assim, porque ele não torcia, não batia palma, não fazia nada. Mas, de você errar um sax. A hora que você errava um sax, você só escutava a voz dele assim, ampliada, no meio do ginásio. Era assim que a gente escutava. Dentro da quadra, a gente jogando, mas eu, pelo menos, eu escutava exatamente isso. E quando você falou do Marcelo, tem uma característica familiar do Marcelo que a gente brinca muito com ele, quando ele fala, eu jamais seria agressivo com alguém, eu jamais faria. Verdade. Tem uma passagem dele na escola com o meu irmão, que eu não sei como é que foi desenrolou isso aí, mas era uma coisa tipo assim, um menino, acho que era um japonês, o coleguinha dele, e, sei lá, brigaram ou não brigaram, não sei como é que foi, depois ele pode contar esse contexto aí, mas existe uma fala que fala assim, eu não sou de briga na camaia. Então, alguém estava chamando a ele para briga e ele falava, eu não sou de briga na camaia. Então, isso virou um jargão na nossa família, que é uma brincadeira entre a gente, quando surge uma situação dessa. Mas eu não sei o que tinha acontecido, ele talvez possa se interessar, pode falar o que tinha acontecido nesse momento. Mas o que eu queria dizer é exatamente isso, esse lado diferente do seu. Você foi para dentro do seu buraco, não sei se é isso, me corrige se eu estiver errada, por uma deficiência, um buraco de dor. E eu acho que nós fomos por nosso buraco de amor. Porque o que acontece? Freud diz assim, a gente se aproxima, a gente busca, o inconsciente busca o prazer e foge do desprazer. O meu prazer psíquico, imaginário, é aquilo que eu não tive. E é por isso que a reprodução, por exemplo, da agressividade no jogo, que me levava para aquele lugar de desejo, um desejo inalcançável. O amor foi o mecanismo, esse respeito do Marcelo, com certeza ele tinha a aprovação do pai. Imagina se ele chegar lá e falar assim, pai, desci a mão, mano, bati no japonês. Putz! Mãe, soquei a mão na lata no japonês. Então, o mecanismo de aprovação era esse. Então, meu pai falava, educação, se brigar na rua e apanhar, apanha em casa. Pensa, que bacana.
Você já sabia que se arrumar a briga na rua, filho, bate, porque senão você vai apanhar 2 vezes. Ó, pensa que loucura. E eu não brigava muito, não. Mas quando brigava, eu tinha que bater. Então, é essa, né, a psicanálise, nesse contexto, né, ela mostra por que eu faço, por que eu tenho essa atitude. Agora, tem uma coisa que é legal, a gente até anotei aqui. Quem é aqui que já ouviu assim? Ah, isso aí não fui eu, não. Só se foi o meu inconsciente. Não, só se foi o meu inconsciente. Isso aí, ó, Freud explica. Na segunda clínica de Lacan, clínica do Real, e agora essa clínica do George Forbes, que é de Terra 2, ele traz o seguinte, o George Forbes tira esse Freud explica para Freud implica. O que é Freud implica? O consciente é seu. É seu. Se ele é tudo que nós estamos estudando dele no simbólico, se ele é irracional, atemporal, se ele é tudo isso, eu não quero saber. A escolha é sua. Conta até 6 aí, filho. Por quê? Da sua escolha você vai assumir uma responsabilidade sobre ela. Então, olha que legal. A gente sai daquele negócio, não, só se foi meu inconsciente, para um lugar assim, ó, foi você que escolheu. Essa mudança na clínica é muito legal e contemporânea, porque a psicanálise do século XXI não cabe. Aliás, a psicanálise de 1900, século XIX, século XX, finalzinho de um, começo do outro, não cabe no século XXI, não cabe 120 e poucos anos depois. Então, essa relação, a gente vai em clínica buscando simbolismo, por que traz a dor, o padrão, a gente faz essa análise de clínica simbólica. Mas no final das paradas é o seguinte, é essa clínica agora. Você faz sua escolha e você assume a responsabilidade sobre ela. É simples assim. Por isso que o Lacan tem uma série de linhas da psicanálise pós-freudianas que não gosta muito, fala que o cara é arrogante, ignorante. Ele até era. Mas o que ele escrevia faz sentido. Faz sentido. Ler Lacan é um caos. Eu prefiro ler Lacan através de outros autores, porque é difícil entender, se demora muito tempo, por conta dessa posição dele. Mas quando ele traz isso para mim, faz muito sentido. Ah, eu chutei a boca do índio que estava sentadinho lá porque foi o inconsciente. Que mais não é inconsciente? Você que escolheu meter fogo no índio lá, rapaz. Tá louco? Assume isso aí. Então, isso é legal. Dentro do esporte, é óbvio que a gente navega na mesma direção, né? Na mesma direção. Faz sua escolha. Vamos lá. Poxa, eu lembro que um técnico falava assim para mim, ó, é o seguinte, cada um vai chegar no melhor e dar uma pancada nele. Olha que orientação. E aí cada um chegava, eu era um deles, que eu, quando chegava em mim, era o último. Não tinha mais. É paulado e vamos embora. É essa relação, né, do esporte que eu trago, que eu vivi, mas não acredito nela, não. Não acredito, não. É o que tinha para o momento. Mas hoje é outra coisa. Ó, depois vocês mandam um beijo, um abraço para quem precisou sair, porque todos foram aqui no chat, me avisaram, mas eu não quis parar para dar tchau. Então, depois, Marília, professora Miriam, então, agradeço a cada uma das pessoas que passaram por aqui. É isso aí, pessoal. Nós estamos curtindo o silêncio ou nós estamos buscando? Sabe, Marília, que quando a gente começa a falar dessas coisas, e no curso é engraçado, porque o curso é para passar o conceito da psicanálise, eu falo que é para encher a mochila de ferramenta. Então, a gente vai passando, vai falando. E aí, esse silêncio também acontece lá. Porque aí você começa a olhar para dentro, né? Sim. Nossa, puxa, eu estou aqui, isso me serve. Dentro da sua realidade, né, da sua singularidade, você começa a olhar e fala, meu, isso aí é interessante. Uhum. E
E como a gente tem um pouquinho mais de tempo, quer dizer, essas últimas falas, né, de Marcelo e de Miriam me reportaram também há muitos instantes. E até parece, bom, eu estou falando aqui porque nós estamos com tempo, senão a palavra Tranquilo. seria de outras pessoas aí para a gente engrandecer as coisas. Mas eu lembro também das influências, sobretudo naquela época em que nós tínhamos as disputas esportivas, por conta da formação dos meus pais. Ambos eram professores de educação física, então o ambiente era muito amistoso, muito conhecido, e muitas vezes, inclusive, eu estava lembrando de um detalhezinho da questão da provocação, né? Que muitos atletas faziam isso como um truque, um trunfo para desestabilizar o adversário, né? E de uma maneira assim muito pejorativa, porque parecia um sentido de troféu, né? Poder fazer isso. A fulano é um instigador, ele era aplaudido pelos companheiros e de certa forma temido e criticado pelos adversários, então era muito interessante. E a nossa família viveu uma questão muito particular, porque num dado momento, eu e Miriam disputávamos o campeonato de voleibol e com a turma juvenil e depois no adulto. Só que por uma questão, é meio comprido para explicar, mas enfim, houve um momento que a Miriam saiu do Paulistano, onde era o clube que nós estávamos juntas, e foi para o Pinheiros. E continuou a carreira dela, e foi até muitos mais anos no Pinheiros do que no Paulistano. E era interessante, porque tinha momentos em que nós nos defrontávamos como adversárias, né? O meu time e o dela. E na presença, como ela disse mesmo, na presença dos nossos pais, que nunca deixavam de assistir nada. Então, eram sempre também provocados pelas pessoas. Para quem que o senhor está torcendo? Para que a senhora está torcendo? Quem que é? Porque eles ficavam bem neutros, assim, né? Não tinha Sabe que, condição nenhuma, né? ó, De olha que fazer. interessante. Olha como são as coisas, né? Vou aproveitar sua fala aqui, Marília. Final de semana agora, no sábado, às 9 da noite, estou a desenvolver um trabalho no Corinthians, que é a estruturação pedagógica da escolinha feminina do Corinthians. Isso teve uma interrupção por causa da pandemia, mas a gente está começando a voltar ao assunto. E a Cris, que é a diretora de esporte, me manda uma mensagem e falou: Piduca, amanhã é jogo do Palmeiras e Corinthians aqui, quem ganhar está na semifinal. Quer vir com suas filhas? Eu falei: nossa, que legal. Lógico que eu quero. E eu, na minha juventude, fui santista. E há 8 anos atrás, eu fiz uma corrida, a primeira corrida de trilhas para o Corinthians, chamava Corre Corinthians Experience. Eu organizei. Então, eu ia muito para lá, convivi muito com os corintianos. O meu avô, que foi uma pessoa que teve uma função assim, paterna muito forte, né, na minha criação, era corintiano, minha mãe é corintiana. Mas o meu pai é santista e um grande tio meu era santista. Eu mudei. 3, 4 anos de idade, eu fui ser santista. E com essa retomada de Corinthians e prova, puxa, e eu sou meio desencanado com isso, eu não tenho um time, eu não sou um torcedor. Eu gosto do Cruzeiro, eu gosto do Corinthians, eu gosto do Santos. E eu fui com as minhas filhas. E fui no clássico mesmo, para elas entenderem. Nós somos de trem, comprei uma camisa lá, aquela que fica no chão do camelô, para elas colocarem, porque não tinha camisa do Corinthians em casa. E nós fomos para o jogo para assistir as meninas do Corinthians. E eu fiz uma postagem disso. Poxa, Marília, meu irmão, que é corintiano roxo, na hora, ele veio no particular e falou assim: meninas, vocês não podem ser casaca, vocês não podem ter uma relação de mudar a opinião ou ser o que são, como é o Bolsonaro, que muda a camisa para ganhar voto. Olha que piração, tô falando do meu irmão. E aí, na postagem, que era público, ele não foi, não fez nada, mas alguns amigos: o que você está fazendo aí? Você está louco? Sai daí, sei o quê? Porque essa febre que a gente vive. E aí eu só escrevi na postagem assim: olha, eu estou igual atleta, eu torço para a equipe que me contrata. Hoje quem me contrata é o Corinthians, então, cara, é profissional. E aí a conversa parou por ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Pensa, se o meu irmão vai nessa direção e as pessoas na direção igual, de uma relação de torcida.
Olha quantas coisas por trás. Minhas filhas começaram a curtir o ingresso, depois a preparação, o trem. Elas viajaram de trem acho que 2 ou 3 vezes na vida. O trem, lotado, corintiano para cima, para baixo. Depois estádio, tem que chegar, tem que toda a fila, comprar roupa no camelô, no chão. Eu nunca tinha feito isso para mim. Eu falei, é legal, né? É legal chegar com a camisa. Enfim, uma lição tão legal que talvez elas levem isso para a vida delas. E talvez nem sei se elas voltarão no estádio, porque não é muito a praia, né? Mas, enfim, isso perde valor. Porque a cegueira, de novo, de não reconhecer o outro, não respeitar o outro e não compartilhar com o outro. Um cara que me ama, ama minhas filhas. Não estou falando de um cara estranho. Olha que legal, que louco olhar para esse lado. Mas, por outro lado, são as coisas que provocam, né? Quer dizer, são situações de vida que te colocam para você se surpreender com alguma coisa, não se separar disso, mas, ó, isso aqui entrou na minha vida e olha de que maneira que me tocou, né? E os cuidados que você tem para abraçar essa experiência também, né? Tem um conto da Monja Coen, que é bem legal, ela fala um negocinho assim, que ela fala assim, ó, a regra é assim, são 3 rounds. Você fala, o outro retruca, você tenta explicar. Daí para frente, acabou a conversa. Acabou mesmo. Porque se o outro continuar, não tem mais o que falar. E a psicanálise explica isso, porque a pessoa não está para te escutar. Nós falamos aqui de comunicação não violenta. Se a pessoa não está para me escutar, por que eu vou insistir com a 4º round, 5º, 6º? Esquece. E eu estou falando isso da vida conjugal, da vida social, sabe, do meio que você trabalha, do meio que você convive com as pessoas. Dá razão para o outro ali, ó. Naquele momento não é hora de você continuar. Então, quando eu postei, meu irmão falou e eu expliquei, acabou. Se ele quiser continuar, fique à vontade. Mas essa energia eu não quero. Né? Isso aí. Alguém mais, pessoal? Muito bom de novo, Pinduca. Muito até o barulhinho de um grilinho aqui. Cri, cri, cri. Fico muito agradecida pela tua presença aqui novamente conosco. É sempre uma delícia essa reflexão e essa possibilidade de a gente trocar e conversar a respeito. E sempre nos toca tanto que tem sempre um silêncio no fim, né? E que a gente leva isso. Isso é muito importante também, né? Sempre. Que bom, viu, Maria? Eu fico muito contente de poder compartilhar um pouco disso tudo. Faz muito sentido para mim. Hoje, eu falar em propósito, a gente tem às vezes uma distorção do que é o propósito. Né? O propósito é uma escolha, né? Eu não vou lá e falo assim, o meu propósito é ganhar 1 milhão, o meu propósito é ter fama. O propósito é outra coisa. Né? Você tem objetivo, protagonismo, meta, foco, missão, tem um monte de coisa para a gente classificar, mas o propósito é algo que não, é muito genuíno, né? Não tem dinheiro, não tem cansaço, e aqui é uma oportunidade para eu falar do que eu acredito, do que hoje é o meu propósito de vida, assim, aplicar isso dentro da minha casa e onde eu chegar, onde eu alcançar. E aqui não deixa de ser um braço, uma oportunidade para compartilhar. Então, eu sou grato, sou muito grato em poder compartilhar com vocês. Nós aqui agradecemos também a oportunidade dessa reflexão toda e também que nesse lugar de a gente rever nossa vida, de rever esses valores, de poder ver outras formas sem deturpar a nossa essência, que a gente pode também acolher e perceber, né? Nos igualar muito mais, humanitariamente falando, na condição do outro. Como você chegou a dizer assim, né? De uma das suas explicações. É alguém que sonha como a gente, é alguém que foi à busca de uma realização como você, né? Diante do que a vida ofertou a ela e do que a vida oferta a você. Quer dizer, nós somos tão parecidos, né? Tão absolutamente semelhantes nas coisas. Não dá para ter essas diferenças, né?
que apartam. Lógico que existem as diferenças que a gente reconhece, mas aquela que nos distancia da presença do outro, não faz sentido, né? Não tem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem ressonância, né? Eu vou fazer mais uma pergunta rapidinho, tá, gente? Imagina, pode fazer, Marcelo. Eu só queria ver também mais a sua opinião no sentido. Para mim, o esporte mudou muito como a vida de todos, né? A ética, a moral, de novo falando disso, né? Então, o esporte, né? Pelo menos o esporte que eu comecei, né? Era por amor, né? Não se ganhava nada, né? Hoje em dia, quer dizer, milhões por trás do futebol, milhões por trás do basquete, milhões por não sei o quê. Então, é uma mudança muito grande num espaço de tempo que nem é tão grande assim, né? Então, essa sua visão, ela me dá a impressão assim, que tudo isso que você colocou é mais para onde o esporte foi parar também, porque o esporte não era para ser isso. Tem coerência isso que eu estou falando? Não? Tem sim. A gente é movido por uma força, né, da economia. E aí a economia, entenda, né, essa relação capitalista que a gente vive muito bruta de riqueza e pobreza, de diferenças, né? Esse livrinho que eu te mostrei aqui, cara, eu acabei de ler ele hoje, por isso que tá fresquinho aqui, ó. Fala de alguns atletas de beisebol. E o cara, ele fala dos anos 70, que eles, nossa, era o máximo, cara, pegar um autógrafo na bolinha ou num souvenir, um autógrafo assim era um negócio. Pô, peguei autógrafo do meu ídolo. Hoje, os ídolos vendem o autógrafo. Tem gente que dá um monte de bolinha para as crianças, vai lá, ele assina, pega de volta para vender, porque isso tem valor comercial, que tem gente colecionando autógrafo que alguém pegou em algum lugar, né? Então, essa relação do mercado no esporte, ela tem uma movimentação que a gente não vê nessa página, essa tela não aparece para nós, que ela é muito bruta, cara. Ela é sanguinária. A gente acabou de ver, começo do ano, todo ano tem a Taça São Paulo. É engraçado porque os nomes dos atletas são cada nome diferente. Eu falei, isso aí tinha que ser jogador de futebol, mesmo a gente até ri com a situação. Um atleta para jogar ali, isso não está nessa tela. Na tela de trás tem um preço. Esses times que vêm, eles vendem o espaço para um empresário, para um pai, para o atleta jogar. Então, o romantismo de vamos disputar um campeonato, o melhor vai jogar na equipe, isso não existe. Eu fui atleta em 1995, 6 e 7, atleta profissional. Eu descobri depois de alguns bons anos, quando conheci, depois de 20 anos, um diretor, que a minha posição, quando eu não jogava, porque alguém pagava para estar no meu lugar. E eu lembro da cena, porque eu não entendia. Eu falei, como que esse cara tá jogando, cara? Eu não posso sair para ele entrar, não dá, tá errado. O empresário, na ocasião, pagava para o cara jogar. E hoje é assim. Nas escolinhas de bairro, tem professor cobrando 50, 100 reais para a criança jogar. O jogo é contra o Corinthians. Opa, então meu filho tem que jogar. Ele cobra. Por isso que o esporte, o romântico, né, ele vai para o vinagre. Então a gente pega 70, 60, 80 ainda. Pô, por que esses atletas, super atletas, não ganharam dinheiro? Porque ele não vendia autógrafo. Atleta que jogava num clube só. Hoje não existe, é um mercado sanguinário, né? Por isso que perde, viu, Marcelo, o romantismo, por isso que perde a essência. E aí, junto com isso, né, a gente está no modelo, é o que eu falei do metaverso. Tem gente que está só falando que o metaverso vai só ampliar a diferença social, porque lá vai ter bilionário e vai ter miserável. Tá, é o nosso modelo, não é lá. Aqui já é assim, ali atrás já era assim. O esporte só paga o preço, né?
Respondeu aí, Marcelo? Não sei se respondeu ou foi na direção que você imaginava. Tá fechado o áudio, Marcelão. Sim, sim, obrigadão. Não, já abri. Agora abriu, agora abriu. Obrigado. Nada. Eu acho que essa última manifestação sua, né, Anderson, que nos deixa como é que eu vou dizer, o que é especial em cada um de nós, né? Que essa forma de você abraçar, refletir e ver isso serve para mim, serve para eu estar autenticamente junto com todas as pessoas, né? Eu estou querendo agradar o quê? Eu estou querendo responder em quê? Essas reflexões são muito importantes, momento a momento, né? Independente. Não é porque todo mundo faz errado que isso se torna certo, né? É difícil pra gente. Se olhar para o lado, tá todo mundo fazendo errado. E quando você faz o certo, você vira um maluco, né? Essa questão do basquete, do tênis, do autógrafo, tem um grupo de atletas que não aceitaram isso. E aí teve uma represália grande, porque, você tem que ganhar dinheiro, você não ganhou dinheiro, você tem que vender sim. Então, às vezes, o que é certo, como todo mundo está fazendo errado, você fica à mercê. E aí você acaba indo para o outro lado. É difícil, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Sempre o lugar da reflexão, né? Porque a gente também escuta, basta um para modificar. Estamos todos empenhados em modificar, né? Mas basta um. E às vezes você fala assim, reflete, porque só você está contrário a tudo. Então é muito, aquela muito. historinha, do menino que está andando na beira da praia, num período onde a praia jogava para a areia muitas estrelas do mar, e aí um cara de viagem, um empresário muito rico, todo dia senta à tarde na praia para ver o pôr do sol e vê o menino passando e jogando a estrela do mar no mar. Mas tem milhões de estrelas, mas ele pega uma e joga, pega uma e joga. Primeiro, segundo, terceiro dia, o empresário chama o moleque, falou, meu, você é louco, velho. Você está fazendo isso, tem 1 milhão de estrelas, cara. Como que você vai resolver isso? Ele falou, olha, 1 milhão não sei. Pega uma estrela na mão e joga. Mas a vida dessa aqui eu salvei. Então, joga uma estrela pro mar, vamos aí. Essa foi salva. Essa foi salva. Isso aí. É legal compartilhar isso porque minha esposa que tem feito. A gente termina de comer, todo mundo isso. Acaba a comida, mas fica na panela. Não é comida que você... É comida que você comeu. Fica na panela, da panela vai pro lixo porque era pouquinho. E aí um dia nós resolvemos comprar os marmitex desses de plástico. E aí o restinho que ficava, ela colocava no marmitex, fechava a geladeira e quando ela ia para o trabalho, ela levava. E entregava para alguém na rua. Uma refeição, uma pessoa, uma porção de comida. Mas naquela hora, alguém deixava de sentir fome. Isso é um exercício difícil, porque você fala, mano, não vou comprar negócio. Não, joga fora. A gente é assim. Mas quando você para pensar, ela me deu essa lição, porque foi minha esposa, não fui eu não. Eu falei, eu levo. Eu deixo no carro e quando dá no coração é aquele, eu entrego. E ela tem feito isso já há alguns anos aí. Perfeito. Isso que é lindo, né? A vida nos dá oportunidade a cada instante. É a gente estar atento para aproveitar, né? E isso passa a ser o exemplo de uns para os outros, até que a gente muda o botão. Nós vamos mudar o botão. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês, professora. Nós que agradecemos, Anderson. E agradecer a presença de todos, mesmo aqueles que já nos deixaram aí, mas muito obrigada pela presença. Na próxima semana nós vamos receber a Cris, que estava aqui conosco. Ela vai apresentar um tema da religião defensiva e a religião criativa, um entendimento a partir da psicologia analítica. Então todos estão convidados e os nossos agradecimentos à sua
palestra de hoje. Tá? E Obrigado. alguns meses, Anderson está de novo conosco. Estaremos de novo. Bom. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Uma ótima semana. Abraço para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Foi ótimo. Obrigada, Tchau. Anderson, por ser meu Tchau, parceiro, viu? Agora virou parceiro. Tchau, tchau. 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 Tchau.